da União Espírita Fonte de Luz de São Leopoldo. Então, desculpa, mas o Centro Espírita Amor à Verdade de São Leopoldo. Centro Espírita Amor à Verdade de São Leopoldo, desculpa o lapso. Que vão nos falar sobre o tema cuidar do corpo e do espírito. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. A cólera. O orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que é realmente, e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-lo. Faz também com que se considere de tal forma acima de seus semelhantes, seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais, que o menor paralelo a irrita e a fere. E então o que acontece? Ela se entrega à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos fazem perder o sangue frio e a razão e vos assemelham ao bruto. Procurai e quase sempre achareis o orgulho ferido como base de tudo. Não é o amor próprio que, ferido por uma contradição, vos faz rejeitar observações justas e repudiar com cólera os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências causadas por contrariedades, muitas vezes pueris, dependem da importância que atribuís à personalidade, diante da qual julgais que todos se devem curvar. No seu desvario, o homem colérico se revolta contra tudo, desde a natureza bruta aos objetos inanimados, que ele quebra porque não lhe obedecem. Se nesses momentos ele pudesse se ver a sangue frio, teria pena de si mesmo, ou se acharia bem ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, ele deveria se esforçar para vencer uma tendência que o faz digno de piedade. Se pensasse que a cólera não serve para nada, que altera a saúde e compromete até a sua vida, ele perceberia que é a sua primeira vítima, mas existe ainda uma consideração que deveria detê-lo. O pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não deve sentir remorso por fazer sofrer as pessoas que mais ama. E que remorso mortal não sentiria se, em um acesso de fúria, cometesse um ato do qual tivesse que se arrepender por toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se pratique muito mais o bem, permitindo que se possa fazer muito mais o mal. Isso deve ser suficiente para induzir o homem a empreender esforços para dominá-lo. O espírito, aliás, é induzido a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Boa noite, irmãos. Vamos, então, unidos em pensamento, levando as palavras de Jesus, que disse que onde tivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali estaria presente. Então, sabendo a absoluta confiança que podemos ter nas palavras de Jesus, pedir que Ele nos acompanhe com seu amor a nossos lares, abençoando nossos familiares, nossa casa, higienizando nosso ambiente espiritual com seu amor, afinal, nos fortalecendo, inspirando para que tenhamos força na nossa caminhada, porque é certo que nem sempre ela será só de alegrias. E nessas dificuldades, sem a força de Jesus, somos muito pequenos. E também que abençoe, que ampare as pessoas que se encontrem nos hospitais, nos abrigos para idosos,
presídios. Afinal, em todo local que houver sofrimento, que Jesus abençoe a nossa intenção de ajudarmos, pelo menos em pensamento, a aliviar o sofrimento desse nosso irmão. Agradecidos a Jesus por nos ter trazido essa bendita doutrina espírita que tanto nos conforta, e podemos estar aqui essa noite em busca de mais conhecimento que nos fortalece. Nós agradecemos a Jesus e a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Passamos a palavra então aos expositores da noite. Amigos e irmãos do Ideal Espírita, muito boa noite. Boa noite. Tenho certeza que é um privilégio a gente poder estar aqui na noite de hoje. Agradecemos aqueles que nos convidaram e buscamos em Deus e em Jesus as condições necessárias, aos amigos que nos dirigem, a condição necessária para que possamos desenvolver o trabalho que nos propomos na noite de hoje. Eu quero começar pedindo desculpas, porque esse trabalho, dado o conteúdo, nós não conseguimos enxugar o suficiente para trabalharmos só 45 minutos. Então eu peço a permissão da casa e a paciência dos amigos e das amigas, porque esse trabalho vai nos levar mais ou menos 50 minutos. Então, por favor. Senão a gente ficar matando aqui, atropelando, não adianta. Isso sem falar que de vez em quando vocês vão perceber um espírito que me atropela aí. Me insiste, fala, quem é médio vai poder ouvir. O poeta e compositor, cancioneiro brasileiro, Gonzaguinha, vai nos dizer que viver, amar e amar e amar e amar, sem ter a vergonha de ser feliz. Então, quando nós nos propomos a traçar esta ideia de cuidar do corpo e do espírito, nós queremos deixar aqui muito claro das dependências e das interdependências. E que em função disso é que nós vamos ter uma coisa chamada felicidade. Fiquei muito feliz quando vi aqui no quadro o anúncio do número do CVV, Centro de Valorização da Vida. Importante a gente ter isso sempre na memória, porque dadas as circunstâncias em que nos encontramos, as obsessões e as depressões tomando conta do ser humano, porque não viram ainda em Deus e em Jesus o bálsamo, a mão amiga para saírem dessa circunstância. Então é importante a gente ter isso aqui. Então vamos ver o que nos reserva. Olha só. Consistirá. O Espírito já começou. Eu avisei antes. Consistirá a perfeição espiritual na flagelação do corpo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam rebaixar o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma.
e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos os dois. Nós nos precisamos, nós nos necessitamos. Um depende do outro. Para se manifestar no plano material, só a carne a gente sabe o que acontece quando não tem o espírito. Morre, apodrece, não tem vida. É necessário o fluido vital em todos os seres vivos. É uma prerrogativa da existência do plano, no plano material. Então é necessário o fluido vital. Ora, o fluido vital ele vai acontecer no corpo físico com o auxílio do espírito. Olha só, cuidar do corpo e do espírito. O corpo físico é um instrumento de que o espírito serve ou se serve para viver nos mundos materiais, cujas experiências servem para o enriquecer intelectualmente e moralmente. Dizemos nós que precisamos para voar de duas asas. A gente que é privilegiado, que mora aqui em Parobé, de repente até consegue ter um galinheiro em casa. Aquela galinha que começa a pular a cerca e voar por cima da cerca, a gente vai lá, passa a mão numa tesoura, e os mais marvados não usam tesoura, arranca um lado da pena de uma asa. Porque para voar tem que ter duas, senão não voa. Então a gente corta a pena de um lado, de uma das asas, aí ela não consegue mais fazer esse voo. Então nós precisamos sim da intelectualidade e da moralidade. O que nós vimos nesses tempos de hoje? Uma intelectualidade incrível, um conhecimento científico, intelectual enorme, o homem fazendo grandes feitos e em compensação a gente tem que andar assim, né? Como disse um filósofo antigo, tem que se procurar com lanterna os homens justos e de bem, uma moral elevada. Está complicado isso. Só que, por favor, não reclame. Porque se a sociedade está assim, lembrem que a sociedade começa lá em casa. Nós temos parte no negócio. Costumo dizer sempre, nós somos responsáveis. Não são os outros, somos nós. Porque quando eu digo para um filho que se ele for aprovado no final do ano na escola, eu dou uma bike nova, como é que é o nome disso se não uma corrupçãozinha? E a gente não se dá conta. Então nós não temos esse cuidado. Ô pai, o tio fulano está aí, diz que o pai não está. E a gente reclama de uma elite. Não, começa lá em casa. A sociedade é o reflexo daquilo que nós somos. Nada mais do que isso. Então, corpo físico é um instrumento de manifestação do espírito, que precisa dele para evoluir. Olha só, no livro dos Espíritos, a questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para que serve então a gente vir para cá? Qual é a finalidade? É para passar calor e passar trabalho só? Vamos. Podia ser mais leve o troço aí, ó. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Top de linha, gente. Nós vamos chegar lá. Se alguém aqui entenda que exista uma fatalidade, um destino, o nosso destino é nos aproximarmos da perfeição, nos aproximarmos de Deus, da felicidade incondicional. Mas para alcançarem essa perfeição,
tem que sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral de Deus, ele próprio se adianta. Vejam que, primeiro, todos nós seremos perfeitos, teremos felicidade. Como é que nós vamos conquistar isso? E a que preço? Depende de cada um de nós. O tempo que vai levar isto depende de cada um de nós, da nossa concepção de entendimento, de nos aproximarmos desse ser superior, desse Deus de bondade. Por quê? Se Deus é bom, justo, amável e misericordioso, como é que nos daria sofrimento? Seria incoerência pensar que Deus nos daria sofrimento. Ora, Deus não dá sofrimento. Deus oportuniza, Deus não castiga. Então, assim, a encarnação, ela é planejada. E muito bem planejada. E nós recebemos durante essa existência material tudo aquilo que é necessário para que dê certo a encarnação. Onde é que reside a dificuldade? Onde é que reside o problema? Nos nossos corações. Por quê? Nós temos a liberdade, temos o livre-arbítrio. Ora, a partir do momento que eu tenho a liberdade, eu tenho o livre-arbítrio, eu vou tomar a vereda, o caminho que eu quiser. Poeta e compositor gaúcho vai dizer: cada um tem sua estrada, seu lugar, seu parador. A abelha gosta da flor e a sarna da cachorrada. Eu vou escolher aquilo que eu quero para mim, mas o problema é que a gente escolhe mal e depois fica se queixando. Ai, por quê? Que barbaridade! Pra que fazer isso comigo? Como assim? Ô cara pálida, como assim fazer isso comigo? Quem é que fez? Me diga uma coisa. Tu vai e abre a conta no banco. O banco te dá um cartão de crédito maravilhoso. Um dinheiro assim para tu botar fora se quiser. Te entrega o cartão e te diz: a senha quem bota é tu. E aí tu sai faceiro por aí. E dele, maquininha. E dele, cartãozinho. No final do mês, do dia 5 ao dia 15 é a hora do espeto. Chega a bendita conta do cartão. E aí tu enlouquece. Mulher, olha aqui. O que tu gastou? Não. O cartão é teu e quem tem a senha é tu. Eu sei que elas gastam. Eu não deixo ela ir na loucura do sapato, por exemplo. Não vai. Eu compro uma chinela nova para ti. Gente, o cartão é teu. Quem tem a senha é tu. Tu vai reclamar de quem? Quer reclamar? Por favor, fique à vontade. Procura um espelho e reclama pro cara, aquele que aparecer na tua frente. É disso que nós estamos falando aqui. A gente está aqui para ajudar na obra de Deus. E o que tu faz? Monta o quadro que tu quiser. Pega um fim de tarde, uma lua bonita que nem agora. Um quadro da natureza. Ó, viu? O Espírito está dizendo ali: o caminho das hortênsias. Aqueles plátanos, quando está amarelando a folha. Muito bem. Olha o quadro lindo que dá. Certo? Essa é a obra de Deus. E aí Deus pega o pincel
molha na tinta que precisa e vai ser: meu filho, termina ali para mim, ó. E te entrega o pincel já com a tinta. Só ali, ó, aquele cantinho ali, ó, termina ali. E te entrega o pincel. Tu vai fazer o final da obra ou vai fazer um borrão, meu? É essa a ideia. Porque tu tem a liberdade, o livre-arbítrio. Tu vai fazer o borrão nessa obra, tu vai estragar a tua encarnação ou não. Depende só de ti. Por isso que ele diz que tem que sofrer as vicissitudes. Quais? A do cartão de crédito, vai ter que pagar a conta. Ela vai bater na tua porta, a conta é tua. Foi tu que aprontou. Ah, mas isso é da outra encarnação. Não. A grande maioria é dessa mesmo. De coisa que a gente aprontou ontem e acabou esquecendo. Que a gente esquece fácil. A gente esquece fácil. Quando a gente apronta, a gente esquece fácil. Agora, quando aprontam pra gente, não esqueça nunca mais. Deu bom, me ligar. Aí a gente não esquece. Agora, quando tu faz, aí tu esquece. E é essa conta que vai bater na tua porta. A fatura sempre vai vir. E aí tu vai dizer que é Deus que castiga? Tá bom agora? Vou passar para vocês o Espírito. Não corram. É gente boa. Uma boa noite, amigos queridos do coração. Então, dentro dessa ideia, nós sabemos que para a gente estar aqui no mundo físico, existe todo um planejamento muito minucioso para cada um de nós. E aqui uma lembrança de uma obra que trata de uma maneira muito assim, minuciosa e aprofundada desse tema da reencarnação, que é a obra Missionários da Luz, escrita por André Luiz Espírito através de Chico Xavier. Então nós temos ali um relato muito fiel do quanto custa para planejar a vida de cada um que voltou ou está voltando ao mundo físico. Então, dentro desse princípio, dessa ideia de um planejamento muito minucioso por parte dos espíritos, não é algo aleatório que acontece ao acaso, nós temos a ideia daqueles que vão ser os pais daquele ser que está voltando, os nossos genitores, o nosso futuro corpo como será. Inclusive, muitas vezes o espírito tendo condições de opinar, quando consegue fazer isso, junto com aqueles que estão encarregados daquele projeto de engenharia da reencarnação, eles pedem algumas situações para não falirem, como, por exemplo, não vir uma pessoa que faliu em relação à sensualidade, não vir com um corpo muito belo. Então, dentro dessa ideia das nossas necessidades, daquilo que é preciso para a gente aprender mais, evoluir, enfim. O tempo de duração desse corpo, porque sabemos nós que cada um, foi falado aqui do fluido vital, cada ser vai vir com uma determinada dose de fluido vital para executar aquele plano de trabalho, 50 anos, 80 anos, 100 anos, mais que 100, enfim, dentro daquela necessidade. Normalmente nós abreviamos esse tempo.
nós não aproveitamos todo aquele processo que foi planejado pelas situações que a gente lembrou aqui antes do livre-arbítrio, que nós, pelas escolhas equivocadas, nós acabamos reduzindo esse tempo de vida física aqui por não aproveitarmos bem este momento terreno para aprender. Então, a época em que a gente vai vir, o período em que vamos voltar, o país, dentro de uma ideia de que cada lugar tem a sua cultura, cônjuge, aquele que vai ser nosso parceiro, vai ser nossa parceira, os filhos, a profissão, o gênero de desencarnação, inclusive. Então, dentro disso, nós vemos que esse planejamento é algo que nós temos que valorizar. Quando falou aqui do Centro de Valorização da Vida, a oportunidade para que nós estivéssemos aqui nesse momento, no plano físico, é tão precioso isso, existe tanta dedicação desses espíritos construtores que a nós cabe aproveitar ao máximo esse momento para a gente levar daqui uma bagagem de muita coisa boa com a gente. Ô Neiva, e aqueles espiritados, a gente tem que falar de nós, né? E aqueles espiritados que acham que desencarnam e a vida continua depois no outro corpício daqui para frente. Pois é. Outro dia eu recebi um vídeo, talvez alguns de vocês também tenham recebido, um vídeo, uma fala do Raul Teixeira. Ele fazendo uma consideração em relação a isso, porque nós, como nós temos a certeza da reencarnação, muitos de nós achamos que nós podemos deixar para depois, para mais adiante, e que a gente, de alguma forma, não precisa se dedicar tanto nesta reencarnação, neste momento que estamos vivendo. Mas, ao contrário, nós sabemos que precisamos tirar o máximo de proveito agora, porque quando vamos voltar não sabemos. Então, Raul Teixeira comenta nesse vídeo que nós espíritas temos uma ideia equivocada muitas vezes, de que, por exemplo, nós temos uma reencarnação aqui no Brasil, no presente momento, que nós vamos continuar essa caminhada dentro dessa ideia. Vou reencarnar no Brasil, vou continuar aquilo que eu deixei incompleto e assim por diante. E daí ele vai fazendo uma série de reflexões. Ele diz assim, será que nós vamos ter a felicidade, a bênção de reencarnar no Brasil, um país espírita, onde o espiritismo tem esta condição de nos envolver tanto? Será que nós não vamos reencarnar lá na Rússia, lá no Oriente, num país com uma cultura completamente diferente dessa que hoje nós temos? Será que a gente vai ter, né? E daí ele vai fazendo toda uma série de considerações em relação ao nosso momento, tipo assim, eu posso nascer num corpo feminino lá num país onde a cultura daquele país não permite nem que a mulher chegue ao lado do marido, ela tem que ficar atrás do marido. E assim por diante, ele vai fazendo uma série de considerações deste momento reencarnatório nosso. Então, é de pensar dentro da ideia que está colocada ali,
o quanto nós, por exemplo, dentro da ideia de volta ao mundo físico, o quanto nós vamos precisar na espiritualidade nos atualizarmos para voltar. Do tipo assim, hoje nós temos crianças que vêm com uma capacidade tecnológica que a nós, que já somos mais vividos, ela impressiona. E uma facilidade incrível, o que para nós é difícil. Nós temos que fazer muitas vezes como eu, anotar determinados procedimentos para podermos fazer o uso da tecnologia. Então, essa adequação do espírito àquele momento, àquele propósito, àquela intenção, só Deus sabe. E uma coisa, um agravante que nós, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, as últimas estatísticas dizem que daqui a alguns anos nós vamos ter no Rio Grande do Sul um crescimento populacional negativo. Isso é, nós vamos ter mais pessoas idosas do que crianças nascendo. Por quê? Porque as pessoas, a grande maioria, não está querendo ter filhos. Ou se tem filhos, tem um, no máximo 2. Então talvez nós aceitamos reencarnar lá na Índia, lá na África, lá num lugar onde seja uma condição completamente adversa. Mas nós vamos aceitar porque nós precisaremos reencarnar. Então é de pensar e aproveitar muito esse momento de agora, porque esse é real, esse já existe, esse está à nossa disposição. Quando voltaremos, não sabemos. Vamos entrar na fila novamente, replanejar tudo aquilo que a gente não cumpriu. E se a gente fizer um exame de consciência, a gente vai ver que muitas vezes nós abandonamos coisas importantes que seriam da nossa missão hoje cumprir. Mas é livre-arbítrio, cada um pode escolher o caminho. Agora, o resultado nós vamos ter com... Onde é que está? Aqui? O resultado disso talvez não seja como nós imaginamos, né? Então, cuidar do corpo, para que esta prisioneira, a alma, o nosso ser espiritual, o nosso espírito, possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Isso está lá no Evangelho também, no mesmo capítulo que foi citado antes. Então, nós precisamos deste instrumento aqui, agora, para que nós possamos fazer todo esse processo de viver aqui, aprender, evoluir, progredir. Porque é para isso que a gente veio para cá. Esse é o propósito de Deus para nós. Que a gente chegue à condição de espírito puro, dentro da relatividade da perfeição e da pureza. Que a gente sabe que nós vamos nos aproximar de Deus, mas que Deus é a perfeição e a pureza suprema. Jamais chegaremos nesse nível. Mas dentro desse caminho evolutivo, por exemplo, um exemplo de espírito puro, Jesus, né? Então, dentro disso, nos é necessário cuidar desse corpo que a gente tem agora, através do exercício físico, dar o descanso necessário ao nosso corpo, que muitas vezes nós martirizamos o nosso corpo pelo trabalho excessivo, por exemplo.
as pessoas que não pensam que o corpo também precisa ter o seu processo de recuperação, o seu processo de descanso. A alimentação saudável, cuidar, dormir bem é muito importante, tanto é que muitas pessoas entram em processos depressivos, em doenças psíquicas, porque elas não conseguem dormir, porque o dormir é o repouso do corpo, mas também é o abastecimento do espírito, que naquele desdobramento, naquela emancipação, vai se recuperar, vai buscar forças na espiritualidade. Então, dormir é muito necessário para nós também. Meditação, a gente ter essa ideia de refletir, de pensar, de meditar, de pegar um livro, por exemplo, não precisa ler o livro todo de uma vez, mas ler uma página, pensar sobre aquilo, pensar o que aquilo pode ajudar na minha vida, no meu momento de hoje. Né? O check-up periódico, que é importante que a gente esteja cuidando da nossa saúde, para que agora a gente está no mês do Outubro Rosa, né, onde se fala tanto da questão da prevenção do câncer de mama, mas não é só o câncer de mama que a gente precisa cuidar. E principalmente os homens que têm resistência em ir a médico, é preciso que os homens e as famílias ensinem os meninos a terem esses cuidados também, de essa prevenção, esse check-up periódico. E também, assim como precisamos cuidar do corpo, como foi lembrado no início da fala hoje aqui, nós precisamos cuidar do nosso espírito, da essência que nos anima. Quanto tempo do dia nós dedicamos a cuidar desta essência? Normalmente a gente se envolve muitas horas do dia com as necessidades materiais. E nós reservamos muito pouco tempo para alimentar a nossa alma, cuidar da nossa essência. Então, encontrar o seu sentido existencial. Todos nós estamos aqui com um propósito. A gente não veio para cá só para passear, só para desfrutar, só para viajar. A gente veio com um propósito, para cumprir uma missão. Dentro disso, cada um de nós tem que encontrar esse objetivo, esse propósito da nossa vida. Desenvolver a inteligência. É importante que nós possamos estar investindo em trabalhar para adquirirmos aprendizagens novas em todos os campos, não só intelectual, mas quantas situações de experiências de cursos que nós podemos fazer, de atividades manuais que nós podemos aprender, enfim. A gente, uns anos atrás, a gente que já tem assim, que é meio mouro já, ouvia muito falar que a gente só leva dessa vida o que se come e o que se bebe. Ora, o que menos se leva é o que se come e o que se bebe. Por quê? O que continua existindo é o espírito. O corpo perece e volta à natureza que lhe pertence. Agora o espírito não. Tanto é que nós vamos ver assim, ó, a nossa capacidade intelectual. E a Neiva falou antes das crianças, que já nasce chipada hoje, mexendo em qualquer coisa. Por quê? Porque já aprenderam, se prepararam durante esse período na erraticidade para
suportarem essa tecnologia. Então, essa questão da necessidade da gente se preparar para isso dentro dessa ideia do que eu estou fazendo aqui, para que eu sirvo. Às vezes a gente se incomoda, fica meio surdo, porque a gente queria ter uma missão. Tu aguenta? Então faz o seguinte, ó. Experimenta assim uma missãozinha, simplesinha assim, ó. Cuida da tua família, meu. O que tu acha dessa missãozinha? Bota um filho no mundo aí e vai cuidar da educação moral e intelectual para ver como é que é. E tu vem me dizer que isso não é missão, não. Ah, missão é o Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Chico Xavier, aonde? E a tua família? A nossa finalidade não é aproximar os filhos de Deus? E aí o que tu está fazendo? Isso não é uma baita de uma missão? Então a gente tem que pensar nisso. Desenvolvimento dessa essência. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? A gente se rebusca nas questões materiais. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que ter uma casa boa, tenho que ter um carro bom, só que daí arranca os couros. E aí passa uma vida toda de infelicidade. Porque tem que cuidar dos ladrões, né? Estão aí para roubar. Porque levam, os caras estragam, passam um prego no teu carro, acabou a tua vida agora. Lutou para conseguir o carro, o cara passa lá. E aí? O ladrão levou, e aí? É material, tu não vai levar. Agora, dentro dessa ideia de tu buscar a tua essência, o que eu estou fazendo aqui? O que Deus quer de mim aqui nesse planetinha? Nessa cidadezinha, nesse Rio Grande do Sulzinho, nesse Brasilzinho. Procura para poder ser feliz. Senão tu vais passar uma vida de infelicidade. Ah, porque o bom é São Paulo. Ah, São Paulo. Ah, porque lá no Uruguai, meu Deus, que maravilha. Vai para lá. Eu posso contar? Não. A gente tem que se perguntar, como Paulo perguntou a Jesus, né? Senhor, o que queres que eu faça, né? A gente se interrogar dentro dessa ideia. Então, trabalhar com alegria. Quantas pessoas em que o trabalho é um martírio? Trabalhar com alegria, por mais simples que seja aquele trabalho que a gente executa, se a gente fizer de todo o coração, com boa vontade, o tempo vai passar mais rápido, não vai ser aquela tortura. Então, trabalhar com alegria é muito importante, porque a gente estar insatisfeito nos causa doenças da alma e do corpo. Conhecer as leis divinas. Tão importante a gente saber, dentro da ideia que o Espiritismo nos dá tanto conhecimento desta obra tão abençoada que Kardec, esse amigo querido que fez aniversário, 215 anos, há poucos dias atrás, trouxe com tanta clareza essas leis, as diversas leis para a gente ser feliz. Conhecer a si mesmo, esse processo da gente se olhar, da gente se entender, da gente se aceitar, com as limitações que a gente tem ainda. Porque não pensemos nós que por sermos espíritas já chegamos lá no cume da montanha. Pelo contrário, estamos nas dificuldades, nas lutas, como qualquer um do planeta Terra. Então, tenhamos essa paciência com a gente. Desenvolver a sensibilidade ao belo. Hoje de manhã, nós, tomando chimarrão lá na nossa casa, nós temos umas bromélias, que eu gosto muito de macega, segundo Bandeira, né? Eu não posso ir a um lugar e não trazer uma macega nova.
Daí a gente tem umas bromélias que agora estão dando os pendões cor-de-rosa. E aquilo é cheio de pistilinho, assim. E os beija-flores vêm todo dia nos visitar ali, de manhã e de tardezinha. Então, apreciar os ipês que estão floridos, as hortênsias desse caminho que vai para a serra, enfim, a lua que está lá no céu, a gente ter olhos de ver as coisas lindas que Deus botou no nosso caminho e que muitas vezes a gente não consegue ver, está ali na nossa frente e a gente não percebe a beleza. Esse moço ali, ele adora dormir com a janela aberta olhando para a lua. Eu só não fico uivando, viu? Mas é verdade também. Então, ler poesia, está provado que o fato da gente ler poesia, ouvir poesia, nos ajuda como um processo terapêutico. Isso está sendo provado. Escutar música elevada, aquela música que faz bem para a alma da gente. Viver com alegria e em paz. Cultivar amizades. Orar. É tão importante. Quando a gente acorda, agradecer pela noite de sono que a gente teve. Pedir a Deus que o nosso dia seja feliz. Quando a gente vai dormir, agradecer por aquele dia, por todos aqueles eventos que a gente teve a felicidade de passar. Ter esse sentimento de gratidão. Praticar o bem, fazer o bem, não é o outro que recebe. O bem volta para nós. Volta para nós. O bem que a gente faz bem pra gente. O bem que a gente faz bem pra gente, não faz bem pros outros. Gente, quantas horas do dia a gente para lembrar de Deus? Não, por favor, não precisa parar. Mas no momento assim, tu tá lavando uma louça, dirigindo o teu carro, olha que maravilha. E rezar não é assim, Ave Maria, Pai Nosso, não é disso que eu estou falando. É tu admirar o belo, a natureza. Agora está lá o negócio dos ipês, estão em flor, não é? A gente passar num lugar, sem aquele monte de verde, um ipê amarelo no meio daquilo. Eu digo, a gente bota uma calça verde, uma camisa amarela, meu Deus do céu, né? É um horror. Agora, na natureza aquilo é lindo. Fica bonito. Não que eu não goste de andar de verde e rosa, eu ando. Mas na natureza é lindo. Então eu posso dirigir e admirar o belo. Eu estou rezando. Eu estou contemplando a obra de Deus. E isso faz bem para a alma. Faz bem para o espírito. Me eleva. Eu fico assim levinho, solto. Então a gente quando pensa assim que orar é ter que parar, se ajoelhar em cima do grão de milho, aquele negócio, não é isso. Aquela prece já combinada, tu nem sabe o que está dizendo. Aquele Pai Nosso, mas fecha a porta que está entrando vento. Não, isso não é rezar. Isso é coisa que tu aprendeu aí, maquinou aquilo, é mecânico, não. Agora, um muito obrigado, meu Deus. Essas noites aí de lua assim bonita, eu levanto e fico olhando para aquilo ali, ó, e acordo uma certa pessoa para olhar também. Eu já vi isso, não, levanta e vem ver. É lindo, gente, é bonito, faz bem para a gente isso. A gente só praticar o bem. O bem faz bem para quem faz bem. E o mal faz mal para quem faz mal. Olha só. A vida é bela. Cuide-se. Ame muito e seja feliz. O que está faltando? Qual é a dificuldade? O
que tu está perdendo o teu tempo de ser feliz? Que tu fica só reclamando? Nem todos nós conseguimos aquele trabalho que nos compense financeiramente e que me realize profissionalmente. Nem sempre dá certo. Agora tem um ditado, e eu gosto dos ditados populares, que vai dizer: eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. A gente vê as pessoas se perdendo no desespero de consumir. Sempre tem que ter uma televisão maior e com mais recurso. Para quê? Quantas horas tu passa em frente à televisão? Não fala de mim. Entendeu? Ah, mas o carro, tem que ter um carro assim, 4 pontos, 5 pontos, não sei o quê. Para quê? Onde é que tu vai andar com isso? Me diz. Ah, o Pardal está ali te esperando. Vem, querido, bate lá em casa. Ah, bom. Especialista. Meu Deus. Especialista. Aqueles bichos se escondem de mim para me pegar. Aí tu quer um carro 5.0. Mas para quê? As estradas cheias de buraco. Tu não consegue botar 200 km por hora. Não dá, a estrada não deixa. O Pardal não quer. Então o que adianta tudo isso? Para te matar ali adiante? Estragar e te consumir? Perder a tua vida antes da hora? E depois reclamar quando te disser que tu é suicida? Não, eu não, capaz. Sabe? Essas coisas que a gente não consegue viver. Um amigo nosso tinha condições financeiras e um sonho de ter uma Mercedes. Comprou a Mercedes. Tinha condições. Teve que se mudar. Porque para sair de casa e para voltar para casa, ele tinha que ligar para a vigilância. Porque estavam sempre perseguindo ele. Ele se achava assim que estava sempre perseguindo. Quer dizer, tinha condições e não era feliz. Por quê? Porque não está nisto a felicidade. A gente vai buscar a felicidade para fora. Esquece que a felicidade tem que vir para cá. Já vou-lo disse um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Ó, quando vem discutindo felicidade, né, o Kardec com os espíritos, daqui a pouco eu acho Kardec, né, olha aqui, ó, mas afinal, dá para ser feliz ou não dá? E aí os espíritos dividem a resposta em dois pontos. Eles vão dizer: para a vida material é a posse do necessário. Quer dizer, pão com banha não falta para ninguém e um cafezinho preto. Lagosta todo dia tu vai enjoar. Isso para a vida material. E para a vida moral, é o que ele diz: para a vida moral, a fé no futuro e a consciência tranquila. Olha o que recomenda o Santo Agostinho. Ele dá uma receita, o Santo Agostinho. A Neiva falou aqui em dormir, em agradecer a possibilidade do dia. Ele dá uma receita lá de tu fazer uma reflexão de como foi o teu dia e preparar o teu sono. A gente não prepara o sono. Ali não apareceu que a gente tem que ter uma boa noite de sono? E como é que tu acorda mortinho? Hã? Bah! Fui atropelado essa noite, passou um trem por cima de mim. Ah, mas parece que andei apanhando de noite, estou num estado aqui. Hã? Se tu sai do corpo para te reabastecer no plano espiritual, como é que tu volta nesse estado de calamidade pública? Onde é que tu estava de noite para isso acontecer? Para onde é que tu foi para isso acontecer? Eu costumava dizer nessa hora. Hoje não tem mais. Mas uns anos atrás, tu passou a noite no bailão da Charlau. Para acordar num estado de miséria desse. Só pode. Porque se tu vai te reabastecer no plano espiritual, tu não preparou o teu sono.
E aí acorda nesse estado de miséria. Agora, se tu preparar o teu sono, vem para a casa espírita. Vamos estudar, vamos trabalhar, tu vai acordar refeito. Ah, acordei pelo lado esquerdo da cama hoje. Não, tu preparou mal, por isso que tu não consegue. A vida é bela. A gente sentar na cama de manhã, olhar o dia, uma chuva medonha, que bom, meu Deus, que está chovendo, porque como dizia o meu sogro, enquanto chove, não faz seca. Ah, então, a gente tem, ai que dia bonito, tá sol, tá calor, que bom, as plantas vão crescer, precisamos de sol, isso faz bem, reanima. A gente vê aquela Europa, aquele norte-americano lá, que tem sol lá, é um sol mentiroso lá, 3 meses por ano, as pessoas tudo em calamidade pública lá, em depressão, porque não tem sol, e a gente com essa riqueza de sol aqui fica reclamando. Ora, então, cuide-se, a vida é bela. Deixa eu ver. Não, senhora. Ah, não é. É mesmo? Tá aí. Eu fiz aqui. É verdade. Terminou. Ele queria ir até a meia-noite com vocês. Menti pra vocês. Gente, então assim, a vida é bela, cuide-se, ame muito, seja feliz, porque viver sem ter a vergonha de ser feliz e fazer da vida tua uma eterna felicidade, ser um aprendiz da vida. É essa a proposta que a vida nos oferece e a oportunidade que Deus nos dá. Sejamos felizes e muita paz. Muito obrigado. Nós agradecemos. Para nós é uma satisfação muito grande sempre que nós recebemos, convidamos e eles atendem o nosso convite, o Bandeira e a Ney. Estamos realmente agradecidos com essa aula de hoje e com certeza novos convites serão feitos para eles retornarem à nossa casa. Nós agradecemos, para nós é uma alegria muito grande estar com vocês. Obrigado. Sempre. Agora a gente vai encaminhar para o final, vamos fazer uma prece e em seguida, para aqueles que assim desejarem, vamos manter o trabalho do espaço. Tá? Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que nos dá de aqui estarmos nesta casa de caridade, buscando, através das exposições, o consolo e o esclarecimento para estarmos fortalecidos para as vicissitudes da vida. Agradecemos de coração e pedimos, como eternos pedintes que nós somos, e ao nos dirigirmos aos nossos lares, junto dos nossos familiares e também por aqueles que não puderam estar fisicamente aqui conosco, que Tu nos envolva na Tua paz, na Tua luz, no Teu amor e na Tua proteção. E que assim